Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A pérola é o resultado da reação de moluscos como ostras e conchas de mar e água doce a qualquer corpo estranho que esteja em sua parte interna conhecida como manto. Tá? Então, boa parte da massa das pérolas usada na confecção de colares se deve ao carbonato de cálcio, CaCO3. O contato prolongado das pérolas com a acidez do suor faz com que elas sofram um processo lento de corrosão. Processo esse que pode ser representado pela reação. Então, nós temos aqui, ó, carbonato de cálcio mais 2HX, tá bom? Formando CaX2, ou seja, na hora que a gente faz em questão de carga, pessoal, a gente tem que saber que o cálcio aqui é 2+. Ou seja, né, nesse X vai ser 1-, tá? Deixa eu até colocar um pouco mais para cá, né, pra gente não criar confusão nesse caso. Formando água mais gás carbônico. Então, vai corroendo ali e vai liberando, né, o gás carbônico bem devagar, mas bem devagar, tá? Desprezando-se o estado físico dos reagentes e dos produtos, e sabendo que HX representa ácidos presentes no suor, assinale a opção correta. Então, tá, pessoal, no nosso suor, né, em relação a isso, ele possui o quê? Ácidos graxos, tá bom? São ácidos carbônicos de cadeia longa, tá? Que vai fazendo uma corrosão bem, mas bem devagar, tá? Então, ele tá falando o quê? Aqui, ó. Se, hipoteticamente, HX for substituído pelo H2S, primeiro, a gente já tem uma coisa aqui que a gente não pode considerar ele. Porque ele não está falando aqui, ó, HX pelo H2S, não tem como, né, pessoal? Porque ele já está falando que a fórmula é 2HX e não H2X. Já tem um problema em questão da fórmula. Tá? O sal produzido será o sulfito de cálcio? Não, se existisse ácido sulfídrico, né? Só para a gente ter uma noção aqui, ó, pegar o ácido sulfídrico e fazer a ionização dele, sempre em água, tá, pessoal? Vai ser assim, ó, 2H+, opa, 2H+, mais S2-, certo? Então, essa é a ionização. E detalhe, esse ânion se chama sulfeto e não sulfito. Tá vendo? Um monte de coisa errada nesse caso, tá? Então, não pode ser considerado AA. B. Se hipoteticamente, HX for substituído pelo HCl, que é o ácido clorídrico, o sal produzido será o cloreto de cálcio. Pois muito bem, pessoal, nós temos o ácido clorídrico. A ionização dele vai ser exatamente isso daqui, né? H+, mais Cl-, certo? Então, nós temos exatamente isso daqui. Agora, a gente tem que considerar, primeiro, se nós temos carbonato de cálcio, como está aqui, ó, tá? Na presença de ácido clorídrico, forma cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, qual que seria a fórmula do cloreto de cálcio, pessoal? Se o cálcio é 2+ e o cloreto menos, não vai ficar assim a fórmula do cloreto de cálcio? Então, ó, CaCl2. Esse é o meu sal. Mais água, mais gás carbônico. Pode ser considerado esse HCl? Sim. E o nome dele é cloreto, porque é um hidrácido, né? Cloreto de cálcio. E todo sal proveniente de hidrácidos, né, tem o eto no final. No caso aqui, cloreto seria sulfeto, tá? Então, nesse caso, a gente já achou a alternativa correta. Então, vamos discutir as restantes, o porquê que está errado, tá? Então, vamos lá. O sal produzido será,
dicarbonato de cálcio, já que HX é representado pelo ácido carbônico. Pois muito bem, pessoal. Ácido carbônico é exatamente isso daqui, tá? Ó. E se nós temos ácido carbônico e o carbonato, tá? A ionização dele seria exatamente isso daqui, ó. Mais CO3, 2 menos, certo? Então nós temos exatamente isso daqui. E vai formar o sal de hidrogênio, né? De hidrogênio, carbonato de cálcio. Não tem nem como, tá? Não, isso não existe. Porque nós já temos, se é aqui, ó, já é considerado o carbonato, pessoal, não vai gerar nada. Não vai gerar nada em relação a isso, tá bom? Não vai gerar nada. Porque eu já tenho o carbonato de cálcio com ácido carbônico, não tem reação, tá? Então a gente pode menosprezar isso daqui, ó. Então, descarta C. D. Se hipoteticamente HX for substituído pelo HBr, dá para fazer, porque é a mesma coisa, tá, pessoal? Ó, HBr. A ionização dele vai ser H+, mais Br-. E se ele formar um sal com cálcio, né? No caso, tá vendo? Br-, a gente sabe que a carga do cálcio é Ca2+. Então, ó, vai ficar CaBr2. Isso aqui vai se chamar o quê? Brometo, porque nós temos o ânion. Opa. O ânion brometo. Tá legal? Então, pode ser hipoteticamente substituído HX pelo HBr, ácido bromídrico? Pode. O sal produzido será um bromato. Aí que tá o erro. Se ele fosse brometo, poderia ser certo. Tá? Então, por causa do bromato, não é, tá bom? E o carbonato de cálcio é muito solúvel em água? De jeito nenhum, pessoal. Carbonato de cálcio, ele faz parte das conchas, né? Ele é insolúvel, né? Vamos colocar entre aspas, que a gente não pode, né? Em água, certo? Tá até falando, né? É tanto na concha das ostras, tudo, toda essa papagaiada. Então ele é insolúvel em água. A gente não pode considerar ele por conta disso. Portanto, não pode ser atacado por hidrácidos? Claro que ele pode. Ele vai ser atacado por hidrácido, claro, depende do hidrácido. E ainda vai fazer o quê? Vai liberar gás carbônico e água. Na realidade, ele forma o ácido carbônico, né? Que é o H2CO3. Só que esse sinal de maior e menor, né? Entre, o que isso daqui significa? Instabilidade. E significando instabilidade, significa que ele se desfaz formando água mais gás carbônico. Tá certo, pessoal? Então, super tranquilo um exercício, né? Alguns conceitos aí de nomenclatura de ácidos, né? Dos ânions, eu acho que encheria um pouco o saco nessa parte, mas nada que a gente não consiga resolver. Tiver com alguma dúvida, volta o vídeo, coloca aí nos comentários, é importante, tá? Porque engaja o vídeo. E se você chegou até esse momento aqui, coloca aí nos comentários, hashtag exatamente química ou hashtag classificação das reações. É importante, pessoal, porque engaja mais o vídeo, como eu tava falando, e o YouTube começa a divulgar para mais e mais pessoas. É claro que eu só tenho que agradecer porque vocês estão curtindo, comentando e compartilhando, tá? Isso é muito bom. Aqui fica todo o meu agradecimento a vocês. E eu faço o convite para você se tornar membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, pessoal, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. Todos, sem exceção. E ajuda a comunidade exatamente crescer cada vez mais. E seguem e se inscrevam nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força, essa moral para nós. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!